da tragédia ao triunfo. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24. Amém? Diz assim: quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Queridos, eu vou contar rapidamente para você a história aqui do contexto, porque não dá para ler tudo por causa do tempo. Mas o que estava acontecendo aqui? Davi, ele tinha fugido de Saul. O rei Saul, estava tentando matar Davi, porque Davi havia recebido uma promessa de Deus de ser ungido como rei de Israel. Então, Davi, para fugir de Saul, ele fugiu para a terra dos filisteus. Quando ele chegou na terra dos filisteus, ele foi acolhido por um rei chamado Aquis. E Aquis deu uma cidade para Davi morar, chamada Ziklag. E Davi morou ali nessa cidade por 1 ano e 4 meses. Só que nesse meio tempo, os filisteus, eles se reuniram para atacar Israel. E Davi, ele era o exército de retaguarda do rei Aquis. Então ele foi se juntar com os filisteus para peleja. Quando ele foi se juntar com os filisteus para guerrear contra Israel, os príncipes dos filisteus disseram: não, peraí, esse daí não é Davi, aqueles que disseram que matou Golias? Não, a gente não quer ele guerreando com a gente não. Vai que ele desce para a guerra com a gente, para ficar bem com Saul, ele se volta contra nós. Pode mandar esse homem embora, a gente não quer ele guerreando com a gente não. O que aconteceu? Davi teve que voltar para Ziklag. Davi falou: não, peraí, Aquis, deixa eu aqui, eu não quero voltar, eu estou aqui para te servir. Se é para guerrear contra Israel, eu vou guerrear contra Israel. Só que o rei falou assim: olha, Davi, eu tenho você muito bem diante dos meus olhos, mas os príncipes dos filisteus não querem que você desça para a guerra. Então, pega os seus soldados e volta para casa. O que aconteceu? Davi então obedeceu. Voltou para casa. Quando ele chegou lá em Ziklag, o que aconteceu? A cidade estava queimada. Os amalequitas tinham ficado sabendo que os filisteus e os hebreus iriam guerrear, que todo mundo ia estar na guerra. Então o que eles fizeram? Eles se aproveitaram disso e foram atacar a cidade, porque eles sabiam que não iam ter nenhum homem lá, que só iam estar as mulheres e as crianças. Então eles atearam fogo na cidade. E além de atear fogo na cidade, eles levaram cativas todas as mulheres, todas as crianças, o gado, tudo que eles tinham, eles levaram embora. O que aconteceu? Quando Davi chegou, lá no versículo 4 do capítulo 30, diz que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força de chorar. Eles choraram tanto, irmãos, que a palavra do Senhor diz que eles já não tinham mais forças no versículo 4. Por quê? Imagina você chegar, você encontrar tudo que é seu queimado e a sua família levada como cativa. Os filhos tinham sido levados, as mulheres tinham sido levadas, tudo tinha sido levado. E aí o que acontece? Eles começam a chorar até perder as forças. E o povo, tão revoltado que estava, o que eles queriam fazer com Davi? Apedrejar Davi. O versículo 6 diz assim: que o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi estava a ponto de ser apedrejado. Mas aí, no versículo 6, diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E Davi foi consultar a Deus e perguntou: Senhor, eu devo ir atrás deles ou não? Deus disse: vá atrás deles que você vai conseguir reconquistar aquilo que você perdeu. Davi então vai para a peleja. Quando Davi chega num determinado ribeiro, lá num lago, ele estava com 600 homens. 200 homens estavam tão cansados que eles não conseguiam mais seguir adiante. Por quê? Eles tinham caminhado, queridos, cerca de 965 quilômetros. Imagina você ir caminhando até São Paulo e voltar. Essa distância era a distância que eles tinham caminhado. Então, quando eles chegaram, eles falaram assim: Davi, a gente não aguenta mais. A gente não pode caminhar mais. Nós vamos ficar por aqui.
Davi falou assim: beleza, então vocês fiquem com as bagagens, guardem as nossas bagagens aqui que nós vamos para a batalha. E foi assim que eles fizeram. Eles ficaram ali guardando as bagagens e Davi desceu para a batalha. Só que Davi, ele não sabia, ele estava no deserto procurando o rastro daquele povo. Ele estava procurando o rastro dos amalequitas. Como que ele iria conseguir fazer para chegar até a eles ali? Só que o Senhor, na sua infinita misericórdia, o que o Senhor faz? Prepara um bendito de um egípcio que tinha ficado doente fazia 3 dias e foi abandonado pelo seu senhor ali no caminho. Qualquer outro deixaria aquele homem ali a ver navios, né? É do exército do inimigo, deixa ele morrer aí. Davi não. Davi foi lá, alimentou ele até que ele se recobrasse, né? E o que ele fez? Ele falou assim: olha, você me ajuda a indicar o caminho de onde é que os amalequitas estão? Ele falou: olha, se você não me matar e nem me entregar para o meu senhor, eu te ajudo a mostrar onde é que eles estão. E então Davi conseguiu chegar até onde estava o exército dos amalequitas. Quando Davi chegou onde estava o exército dos amalequitas, eles estavam comendo muito e já tinham bebido demais, porque eles estavam comemorando os despojos da guerra. O que aconteceu então? Eles começaram a guerrear. Eles batalharam durante um dia inteiro, até que o Senhor desse então a vitória para Davi e para o seu exército. Quando Davi chega, né? Eles pegam todos os despojos de volta, tudo aquilo que as cidades que eles haviam saqueado, porque Ziklag era a última cidade que havia sido saqueada. Eles pegam todos os despojos de volta e começam a voltar de volta para casa. Quem eles encontram? Aqueles 200 homens. E aí, os 400 que tinham batalhado falaram assim para Davi: não, a gente não vai dividir os despojos com eles, porque eles não foram para a guerra. E aí Davi fala isso daqui, que é o texto da nossa mensagem hoje, que é: irmãos, qual a parte dos que desceram a peleja será igual à parte dos que ficaram com a bagagem. Todos receberão partes iguais. Nós tiramos 3 lições desse trecho, queridos. A primeira lição é a lição da providência de Deus. Olha só, Davi ia guerrear contra o seu próprio povo, contra Israel. Só que Deus, na sua divina providência, faz ali os reis dos filisteus falarem que não queriam a presença de Davi ali. Você pode falar: mas tudo bem, isso é compreensível. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que se Davi batalhasse ali com eles, quando ele chegasse de volta a Ziklag, não teria mais como ele recuperar suas mulheres, seus filhos, tudo aquilo que lhe havia sido roubado. Então o que Deus faz? Deus faz com que Davi volte antes para casa. Isso é o que, queridos? Isso é providência de Deus. Davi voltou antes da hora esperada e conseguiu então conseguiu ir à perseguição atrás dos amalequitas. No versículo 6, queridos, a gente vê que tudo estava perdido, tudo estava acabado. Eles chegaram, a cidade estava queimada, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha gado, não tinha nada. Sabe quando chega naquele estado assim: olha, acabou tudo, está tudo destruído? E ainda o que é pior, o próprio exército dele, os próprios homens deles, os homens que guerreavam ali do lado dele, que batalhavam do lado dele, que eram os soldados dele, o que eles queriam fazer com Davi? Valeu, Wesley, você está acordado, obrigado, irmão. Queriam apedrejar Davi. O seu próprio exército queria apedrejá-lo. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa na sua vida, querido, em que parece que até os seus amigos, a sua família levantam e querem apedrejar você. Não sei se você já passou por um momento disso, de ter tudo destruído, tudo acabado. Davi chegou ali na cidade, queridos, estava tudo queimado, estava tudo destruído, não tinha mais nada, nada. E até aqueles que deveriam apoiá-lo, consolar Davi, o que eles queriam fazer? Mandar pedra nele. Quantas vezes o povo não quer mandar pedra na gente, não é verdade? Quantas pedradas a gente não leva? Quantas e quantas pedradas? Porque o povo achava que ele era culpado porque estava tudo destruído. Só que, qual que era a diferença de Davi, um homem segundo o coração de Deus? Vamos ver no versículo 6.
A palavra diz assim: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Estava tudo destruído, tudo acabado. Mas a palavra do Senhor diz que Davi tomou uma postura. O que Davi fez? Ele se reanimou em Deus. Ele falou: epa, não vão me apedrejar não. Peraí, eu vou consultar o Senhor. Eu vou perguntar para Deus o que Ele tem a dizer. O que Deus tem a dizer disso? Por que está tudo destruído? Por que está tudo queimado? Peraí, eu vou consultar Deus. Peraí, antes de vocês me apedrejarem, deixa eu conversar com Deus. Versículo 7. Disse Davi para o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu ao bando? Vou alcançar o bando? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Querido, primeira lição que a gente tira é depender da providência de Deus. Quando a gente depende da providência de Deus, e quando a gente está numa situação difícil, quando está tudo queimado, quando está tudo destruído, quando está tudo acabado, a gente tem que ter essa mesma postura de Davi, procurar o que Deus tem a dizer a respeito disso. Davi consultou o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu faço, Senhor? Continuo? Eu vou atrás deles? Ou eu paro por aqui e deixo eles me apedrejarem? O que o Senhor disse para eles? Persegue-os, porque você vai alcançá-los e você vai libertar aqueles que foram levados cativos. O Senhor jamais vai falar para você: fica parado para ser apedrejado. Jamais. Jamais o Senhor vai falar para você: não, fica aí quietinho no seu lugar enquanto vão descer pedra em você. Não. O que o Senhor disse para ele? Levanta-te e vai perseguir esse exército, porque eu vou entregar esse exército nas tuas mãos, e tudo aquilo que te foi tirado, tudo aquilo que te foi roubado, tudo aquilo que levaram de você, eu vou te restituir, Davi. Davi ouviu quem? O Senhor ou aqueles que queriam apedrejá-lo? O Senhor, queridos. É a voz do Senhor que nós temos que ouvir. Não é a voz daqueles que estão metendo a boca na gente, descendo pedra na gente, não. É a voz do Senhor que nós devemos ouvir sempre nas nossas vidas. E a voz do Senhor para você nunca vai ser para você, sabe assim, parar, desanimar, desistir. Nunca. O Senhor sempre vai ter uma palavra para você dizendo: siga adiante, vá em frente, porque eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. E Davi prosseguiu, queridos. E nós vemos aqui mais uma providência do Senhor na vida de Davi. Por quê? O que aconteceu? Eles encontraram esse egípcio no caminho. O que esse moço tinha que ficar doente? Fazia 3 dias que ele havia sido abandonado pelo seu senhor. O senhor dele era uma amalequita, ele ficou doente e o amalequita abandonou ele lá no deserto. E ele estava lá às mínguas, quase morrendo. Os homens de Davi acham aquele homem e eles então levam aquele homem para o Senhor, para o seu senhor, que era Davi. E Davi fala assim: olha, dá água para ele, dá pão, dá pasta de figo, dá uva, dá isso, dá aquilo, porque fazia 3 dias que o homem não comia e nem bebia. E então aquele homem recobrou as suas forças. E foi através daquele homem que Davi conseguiu encontrar o caminho para chegar até os amalequitas. Isso é o que? Providência de Deus, mais uma providência de Deus na vida de Davi. Mais uma providência de Deus. Você fala: mas não é, né, coincidência. Não, não existe coincidência para Deus. Existe providência. Se Davi estivesse vasculhando ali no deserto, imagina como venta no deserto, queridos, os rastros somem muito rapidamente. Como que ele ia conseguir chegar naquele exército? Como que ele ia conseguir recuperar as coisas dele? Ele jamais ia conseguir. O Senhor então providenciou aquele moço para que ele pudesse chegar aonde ele precisava chegar. E é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor levanta pessoas para nos abençoar. O Senhor levanta pessoas para orar
orar por nós. O Senhor levanta pessoas para serem bênçãos, para serem instrumentos de Deus nas nossas vidas. E quando isso acontecer, nós devemos aprender a reconhecer e deixar o agir de Deus atuar nas nossas vidas. O que aconteceu então? Aquele jovem guiou Davi até onde ele deveria chegar. Quando Davi chega, vê aquela cena, né? Todos o exército dos amalequitas comemorando, bebendo, comendo, e as mulheres, as crianças, todos ali presos. E Davi então ordena ao seu exército que rodeie aquele povo. Lembrem-se que antes disso tinham alguns homens de Davi, 200, que ficaram cansados e ficaram lá para trás segurando as bagagens. E então, o que acontece? Eles guerreiam durante um dia e Davi então consegue recuperar tudo aquilo que lhe havia sido roubado. O Senhor restitui as mulheres, o Senhor restitui os filhos, o Senhor restitui o gado que eles haviam perdido, tudo. Mas olha como Deus é tremendo, queridos. O Senhor não restitui para Davi só aquilo que havia sido roubado dele. O Senhor restitui a Davi, dá para Davi todo o despojo de guerra, de todas aquelas cidades que os amalequitas haviam vindo saqueando. Eles saquearam várias cidades de Judá, várias cidades dos filisteus. Então o que Deus faz? Deus dá para Davi o triplo, o quádruplo, muito, muito, muito além daquilo que Davi havia perdido. Porque o Senhor, queridos, quando Ele restitui por completo. Ele não só restitui por completo, como Ele restitui 1000 vezes mais além daquilo que foi perdido, além daquilo que foi roubado. E foi isso que o Senhor fez ali na vida de Davi. E Davi, o que ele faz? Ele devolve para a cidade de Judá aquilo que havia sido roubado deles. Aí nós vemos mais uma provisão de Deus na vida de Davi. Por quê? O povo de Judá ficou tudo feliz com Davi. Quando Saul morre e o povo de Judá fica sabendo que Davi voltou para Hebrom, para a cidade de Hebrom, o que o povo de Judá, todo alegrinho no coração, porque Davi tinha devolvido os tesouros deles, o que eles fazem? Ungem Davi como rei de Judá. Então vocês veem como tudo é uma consequência, como para Deus não existe coincidência, e sim existe providência. E a gente vê isso na vida do Davi. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse trecho é o princípio da graça de Deus. Eu quero que você leia comigo o versículo 23. Porém, Davi disse: não farei assim, irmãos meus, como o que nos deu o Senhor que nos guardou. Foi o Senhor que nos guardou. Foi o Senhor que entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quando os soldados começaram a falar: a gente não vai dividir os despojos da guerra não. Davi disse assim: epa, não foram vocês que venceram a batalha. Vocês guerrearam sim, vocês lutaram sim, mas quem venceu a batalha foi Deus que venceu a batalha por nós. Então, uma lição que a gente aprende aqui, queridos, é que a gente não pode tomar os créditos de Deus para nós. O que Deus faz nas nossas vidas é Deus que faz. A gente não pode querer tomar os créditos de Deus como se fosse a gente que tivesse feito alguma coisa. E aqueles homens, eles não estavam entendendo que era Deus que tinha dado a vitória para eles. Eles estavam achando que eles eram merecedores de terem vencido aquela batalha. Então, o segundo princípio que a gente aprende aqui é o princípio da graça. Foi Deus que me deu. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: tudo que você tem foi Deus que te deu. Nossa, vocês estão dormindo, hein, irmãos? Fala aí pro outro com mais ênfase, fala assim: irmão, tudo que você tem foi Deus que te deu. Isso é o princípio da graça, queridos. Tudo que nós temos, todas as nossas vitórias, todas as nossas bênçãos, foi Deus que nos deu. Elas não são mérito nosso. Elas são bênçãos de Deus para as nossas vidas. O último princípio é o princípio do trabalho em equipe. Aqueles homens acharam que porque aqueles 200 tinham ficado lá guardando a bagagem, eles não tinham o direito de ter
os despojos da guerra. Eles não tinham o direito de dividir aqueles despojos. Por quê? Eles não entendiam que aqueles 200 ficaram para trás guardando as bagagens, mas se os outros 400 tivessem continuado com as suas bagagens nas costas, com certeza eles não teriam chegado no acampamento. Por quê? A bagagem estava pesada demais. Eram quase 1000 quilômetros caminhados, queridos. Então, Davi tinha essa percepção, mas eles não tinham. Eles não entendiam que aqueles 200 que ficaram para trás tinham sido tão importantes quanto os 400 que tinham guerreado. E eles não entendiam que se os 200 não tivessem ficado para trás, os 400 não teriam chegado lá no campo da batalha onde eles deveriam ter chegado. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos? Que o corpo de Cristo é um trabalho em equipe. Ninguém chega, ninguém vence a batalha sozinho. Aquele que vai para a batalha, ele tem tanto valor quanto aquele que fica segurando a bagagem. O Senhor, Ele quer que você e eu entendamos essa noite que ninguém é sem importância no reino de Deus. Você vai falar assim, mas eu não falo de Jesus para ninguém, eu não fui lá para a Índia, eu não vou para a Ásia, eu não faço nada. Peraí, talvez o Senhor tenha te chamado para carregar a bagagem. E carregar a bagagem é a sua missão. A nossa missão como Igreja Batista da Paz é carregar a bagagem. Carregar a bagagem do Edmilson, carregar a bagagem do Rodrigo e de tantos outros missionários que estão indo para a batalha, que estão indo para o campo, que estão indo ali lutar na frente, batalhar, falar de Jesus para as pessoas. É nossa obrigação segurar a bagagem, querido. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. É sua obrigação segurar a bagagem. As suas orações, a sua contribuição, tudo isso honra a Deus. O Senhor quer que você se alegre no lugar onde você está. Aqui, na Igreja Batista da Paz. O Senhor quer que você se alegre de segurar a bagagem. O Senhor quer que você se alegre de estar na retaguarda. O Senhor quer que você seja a linha de suprimento daquele que está indo para a batalha. E vou te contar uma coisa. Olha que bênção que eu vou te falar para você. Se você segurar a bagagem, querido, os espólios da batalha também vão ser seus. Quando você chegar lá no céu, e você chegar falando assim, eu estou preocupado, Senhor Jesus, porque eu não tenho nada para te apresentar, eu não fiz nada aqui nessa terra. Você vai ter uma surpresa tão grande, querido. Porque vai chegar tanta gente assim do seu lado e vai falar assim, olha, obrigada porque eu estou aqui no céu por sua causa. Você vai falar assim, eu? Como assim? Eu estou aqui no céu porque você contribuiu com aquele missionário que foi. Eu estou aqui no céu porque você orou por mim, você nem me conhecia, mas você orou por mim. Quando nós chegarmos no céu, queridos, os despojos da batalha vão ser divididos conosco. Nós nem sabemos o tamanho, a proporção que as nossas orações alcançam, que as nossas contribuições alcançam. Nós não temos noção de quanto é importante segurar a bagagem, do quanto é importante a gente estar segurando as pontas de quem vai. Muitas vezes você pode falar assim, eu não sou nada mesmo, eu não fiz nada, né? Eu me sinto um zero à esquerda, eu me sinto uma pessoa que não faz nada, eu me sinto mal. Para com isso, querido. O Senhor quer dizer para você nessa noite, você é aquele que eu escolhi para dividir os despojos, porque você segurou a bagagem. Você segurou as pontas, você orou, você contribuiu, você fez a sua parte e você é tão importante quanto aquele que está indo para o campo de batalha. O Senhor quer dizer para você, querido, no seu coração, que quando você chegar lá no céu, você vai conhecer muita gente que você não tem nem noção, pessoas que foram impactadas pela sua vida. Eu fico imaginando Paulo. Gente, quem pregou o evangelho mais do que o apóstolo Paulo? Só que por que Paulo pregava o evangelho? Porque ele tinha uma retaguarda por trás, porque ele tinha viúvas que sustentavam ele, porque ele tinha irmãos que levantavam oferta para eles, porque ele
tinha uma igreja em Antioquia, em vários outros lugares que orava por eles. E quando Paulo chega lá diante do Senhor, falando: Senhor, aqui estão as minhas mãos, o Senhor vai chamar também aqueles todos que contribuíram com ele para dizer: não estão só as suas mãos, aqui estão as nossas mãos. Porque Paulo também sabe que ele só conseguiu fazer tudo o que fez porque tinha gente na retaguarda. O Senhor quer dizer para você, querido, que aqui na terra você pode não ter reconhecimento. Ninguém sabe o que você faz, ninguém reconhece o que você faz, ninguém olha para você, ninguém valoriza você, ninguém dá importância nenhuma para você. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não se importa com os holofotes. O Senhor não se importa se estão olhando para você ou não. O Senhor se importa com o seu coração. O Senhor se importa, não se importa se você é desconhecido. Ele se importa com você. Ele se importa com o seu coração voltado para Ele. Um coração voltado em orar por aqueles que estão no campo, em contribuir com aqueles que estão no campo. Eu quero dizer para você, queridos, que é muito difícil para o campo. Muito difícil para o campo. Você sente um peso espiritual terrível. Quando eu estava em Portugal, eu nem estava em missão, queridos, mas eu chorava todos os dias. Era uma angústia, uma opressão, um sentimento ruim. Eu ligava para casa, a hora que eu desligava o telefone, todos os dias eu chorava. A opressão que você sente espiritual é tão grande, é tão pesada, é muito pesado, é muito pesado. O peso da saudade da família é muito grande, é muito grande. A dificuldade de adaptação à língua, a dificuldade de adaptação à cultura. Imagine o Rodrigo e a Gisele que vão para a Índia, queridos. Uma cultura totalmente diferente, uma língua totalmente diferente. É um peso muito grande e nós, enquanto igrejas, temos por obrigação segurar a bagagem deles. Essa é a nossa obrigação. A preocupação com o sustento financeiro. Eles não vão precisar ficar preocupados com o sustento financeiro se nós estivermos aqui segurando as pontas e abençoando eles que estão lá fazendo o que eles precisam fazer. E a preocupação com a perseguição. A Índia entrou no hall de perseguição, o 6º país em que mais se persegue cristãos no mundo. E nossos irmãos estão indo para lá. Eles estão abrindo mão da vida deles para ir para lá. E nós temos que ficar segurando a bagagem. Eu e você, segurando, orando, contribuindo. Porque com certeza a batalha já está ganha, a batalha está vencida, o Senhor já deu a vitória já é certa. Muitas almas vão ser conquistadas, muitas pessoas vão vir a conhecer o Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar do lado de cá, segurando em oração. Amém, queridos?